Agora a gente vai falar sobre funções exponenciais e funções logarítmicas. Na nossa página aí a gente já tem alguns vídeos sobre logaritmo, que é para a gente retomar ali os cálculos através de logaritmo, só para a gente relembrar esses casos, tá? E aqui a gente vai falar especificamente sobre as funções. Então, primeiro, o que é uma função exponencial? Uma função exponencial ela é uma função do tipo f de x igual a elevado a x, onde a gente tem ali a nossa variável x no expoente e não na base, né? Como comumente a gente está vendo. Agora, nossa variável está no expoente, por isso, exponencial. A gente está considerando aqui os valores de A, onde A aqui é a base do nosso expoente, como valores positivos. Além disso, nosso valor de A é diferente de 1. Por que isso? A é diferente de 1 porque quando a gente tem a base igual a 1, a gente não muda o nosso resultado, independente do nosso expoente, né? 1 elevado a qualquer valor real continua sendo igual a 1. E a gente está considerando também a base positiva, porque quando a gente tem uma base negativa, dependendo se o nosso expoente é par ou ímpar, a gente vai ter uma oscilação entre os valores positivos e negativos na nossa resposta. Então, na hora que a gente considera a base positiva e diferente de 1, a gente está excluindo esses casos, tá? E aí, o que a gente tem? Para a função básica da exponencial, que é f de x igual a elevado a x, a gente tem que a função ela é crescente quando A ele é maior do que 1 e ela é decrescente para valores menores do que 1. Então, o que a gente está dizendo? É que entre 0 e 1 a gente tem uma função decrescente e para valores acima de 1 a gente tem uma função crescente. Nessa expressão básica aí da exponencial, f de x igual a elevado a x. Lembrando que A é um número real qualquer, tá? A gente pode ter também uma exponencial um pouco mais completa. Como assim? A gente pode ter a função exponencial f de x dada por b vezes o a elevado a x mais um c. Tá vendo que a gente acrescentou coeficientes b e c? Onde o b está multiplicando a nossa exponencial em si e o c ele é um termo independente, está sendo somado à nossa expressão. O que isso causa aí para a gente, para o gráfico dessa função exponencial? Então, aqui, olha, o valor de b, ele vai alterar essa questão da função ser crescente ou decrescente. Por quê? Porque ele está alterando o sinal de a elevado a x, certo? Então, quando a gente tem um b positivo, a gente vai ter a função, ela pode ser crescente ou decrescente, dependendo aí do nosso valor de a. Então, a gente tem duas expressões, ó, dois gráficos. Estão em verde aqui, ó, os dois primeiros, certo? Então, o b positivo, no segundo, b negativo, ok? A gente também pode ter, para o valor de b, uma função decrescente, dependendo também do nosso valor de a. E o b negativo com a função decrescente, dependendo do valor de a. Então, o b ele vai alterar aí essa função ser crescente ou decrescente em relação ao valor do a, certo? O nosso valor de c, ele vai trazer para... outra coisa, né? Antes de eu mudar para o c. O valor de b. Quando o valor de b positivo, a gente tem ali, olha, uma equivalência entre alguns gráficos, né? Reparem que... Deixa eu apagar esse parênteses aqui. No primeiro gráfico, a gente tem a concavidade virada para cima, igual a concavidade virada para cima aqui também, tá vendo? Olha, nesse primeiro gráfico em vermelho. A gente tem uma concavidade virada para baixo e uma concavidade virada para baixo no segundo gráfico, tanto no verde quanto no vermelho, tá vendo? Então, isso interfere também para o nosso valor de B. O que representa para a gente o valor do C aqui na função exponencial? O C, ele altera para a gente a posição do nosso gráfico. Ele não altera se a função é crescente, decrescente, concavidade, nada disso. O valor de C, ele arrasta
a nossa expressão em relação aos eixos, tá? Então, no caso do C ser positivo, a gente está arrastando o nosso gráfico para cima. Tá vendo que esse gráfico, o desenho, é idêntico ao primeiro, só que ele está deslocado para cima, tá vendo? O segundo gráfico, ele é idêntico ao primeiro, só que ele está deslocado para baixo, tá vendo? Porque o C é negativo. Então, o C, ele só desloca a posição do nosso gráfico. Nesse caso também, olha, deslocou o nosso gráfico para cima e aqui deslocou o nosso gráfico para baixo. Vamos ver um exemplo, olha, sobre esse coeficiente C. Ó. A gente tem a função, três funções, f, g e h. F de x, 2 elevado a x menos 1, g de x, 2 elevado a x, e h de x, 2 elevado a x mais 1. Então, a nossa função exponencial básica, nos três casos, é 2 elevado a x. No primeiro caso, nós subtraímos 1 e no último nós somamos, certo? O que isso mostra para a gente no gráfico? O gráfico da função g está em verde, esse gráfico aqui ali em verde. Reparem que a função h, o desenho do gráfico é idêntico à função g. Só que ele está deslocado para cima. Ele deslocou uma unidade no sentido positivo do eixo y. Por quê? Porque ele somou 1, certo? E a função f? Reparem também que o desenho do gráfico é idêntico, mas ele está deslocado em relação aos eixos ali, né? Ele deslocou uma unidade para baixo. Por que ele deslocou uma unidade para baixo? Porque ele está subtraindo 1. Então, esse coeficiente c, ele só desloca o nosso gráfico aí em relação ao eixo y, certo? Já o coeficiente b, o que ele faz para a gente? Olha, eu também continuei aqui com a função 2 elevado a x, e aí a g de x menos 2 elevado a x. É uma coisa importante de falar aqui, olha, porque a gente começou falando que a nossa base é positiva, né? Aí eu estou mostrando aqui um menos 2 elevado a x. Mas essa base continua sendo positiva. Por quê? Menos 2 elevado a x, a gente tem que apenas o 2 está elevado ao expoente. O menos não está elevado a nada. Para ter um menos elevado ao expoente, precisava ter um parênteses ali que não tem, tá? Então, isso aqui, olha, é o que está escrito aqui. G de x é menos 2 elevado a x, então isso é menos o 2 elevado a x. Ou seja, é menos 1 vezes 2 elevado a x. Então, a gente tem um valor de b ali negativo, onde o b é menos 1. O que isso faz para a gente em relação ao nosso gráfico? Ele vai fazer, olha, peguei valores arbitrários aqui para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Calculamos o valor da função f. Então, o valor da função f sempre positivo, 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Como a função g está multiplicando por menos 1, né? Está fazendo menos 1 vezes o 2 elevado a x, todos os nossos valores são negativos. Então, ficou menos 1/4, menos 1/2, menos 1, menos 2 e menos 4. Olha como é que fica o gráfico. Gráfico da função f, crescente, né? Em verde aí. E o gráfico da função g, decrescente. Então, esse valor negativo do b mudou tanto a concavidade quanto se a função era crescente ou decrescente. Ela era crescente e passou a ser decrescente, certo? Por conta dessa multiplicação aqui por menos 1, tá certo? Então, é como se ela tivesse sido refletida, né? Em relação ao eixo x, aí, como se o eixo x fosse um espelho para a gente, que refletiu a nossa função. Antes da gente passar para a função logarítmica, queria comentar com vocês sobre o número e. O número e, ele é um número que está ligado a diversas aplicações, e principalmente aí, em matemática financeira, juros compostos. Ele é muito usado para o logaritmo e ele é conhecido aí como a constante de Napier. Esse número, ele foi encontrado aí pela expressão 1 mais 1 sobre n elevado a n para valores de n infinitamente grandes, extraordinariamente grandes, tá? Então, quanto maior o valor de n, mais próximo a gente está aí desse número e. Então, olha só, eu pus alguns valores aqui, ó, desse cálculo. Quando n é 1,
essa expressão 1 mais 1 sobre n elevado a n resulta em 2. Quando n é 2, nosso resultado dá 2,25. Para n igual a 3, nosso resultado dá 2,37. E assim sucessivamente, olha. Aqui a gente tem o cálculo para valor até 10 milhões. Então, quando n é igual a 10 milhões, nosso valor para essa expressão 1 mais 1 sobre n elevado a n deu 2,71828, que é um valor aproximado aí para o número e. Esse número e, ele dá para a gente a função exponencial natural. Essa função exponencial natural é dada por f de x igual a e elevado a x. Então, a nossa base é esse número e. O e é um número real, tá, gente? Apesar de ser representado por uma letra, ele representa um número real. É como se fosse o π ou outros números aí que a gente conhece assim, tá? Então, esse número e é o que fornece para a gente a expressão da função exponencial natural. E aí, como qualquer outra função exponencial, ela tem o mesmo formato. Ela é crescente ali, né, com a cavidade virada para cima. E aí a gente vem falar da função logarítmica. Então, para definir o logaritmo, a função logarítmica, a gente vai primeiramente olhar para a função 1 sobre x. Essa função 1 sobre x ela é uma hipérbole. O que a gente vai fazer? Eu quero calcular a área abaixo dessa hipérbole, que está desenhada em vermelho, a partir do número 1. Então, eu tenho uma área abaixo desse gráfico até um valor x. Eu quero calcular essa área, certo? A gente vai representar o valor dessa área como sendo positivo para valores que estão acima de 1 e como sendo negativo quando a gente tiver valores menores do que 1. Então, a gente quer o cálculo desta área. O cálculo dessa área é justamente o valor do ln de x. Então, nosso objetivo é calcular a área de uma faixa de hipérbola, que é a área da região abaixo do ramo positivo de uma hipérbola, limitada inferiormente pelos eixos x e lateralmente pelas retas x igual a a e x igual a b. Então, o que a gente tem? Nossa função logarítmica ela é dada por ln de x. Esse ln de x, ele representa o log de x na base e, que é o logaritmo natural. Nossa função logarítmica, ela tem esse formato, está em azul aí desenhado. Em comparação com a função exponencial, tá vendo que elas são reflexos uma da outra? Porque a gente tem funções inversas aqui. A função logarítmica, ela é inversa da função exponencial. Então, esse pontilhado, ele é a reta y igual a x. Quando a gente tem funções inversas, a gente tem que a reta y igual a x, ela representa um eixo ali de reflexão dessas retas, né? Como se a gente fosse um espelho, se estivesse refletindo a função exponencial, nesse reflexo você tem a função logarítmica, certo? Então, se a gente tem aqui... esqueci de falar uma coisa. Repara um detalhe aqui. Como a gente está calculando uma área para achar o ln de x, né? Reparem o seguinte, nosso ln de 1, ele é 0. Por quê? Porque eu teria uma área formada exclusivamente por uma reta. E a área desse segmento aqui seria 0, né? A gente não teria uma figura para calcular a área. Ok? Então, o ln de 1 é 0, olha, tá vendo? É o que a gente tem aqui. Em consequência, olha, a exponencial, a gente tem 0 e 1. Quando o x é 0, o valor de y é 1. Então, a gente sempre vai ter valores opostos para o logaritmo e a função exponencial.